Povo de Roma, bem-vindo ao canal A Roda. Hoje nós vamos concluir a nossa viagem de 20 anos no tempo rodando com o Civic atual, ano 2017. Isso para comparar as evoluções com o carro de 1997 que você viu por aqui há alguns dias. De quebra, você também vai conhecer a versão Sport do Civic, com câmbio manual, uma mosca branca para delírio dos viciados em carro que gostam mesmo é de dirigir. Vamos rodar? Vamos, mas antes você vai conhecer um pouquinho da história que trouxe este Civic até aqui. Para chegar até 2017, aquele Civicão de 97 ainda percorreu mais 3 gerações. A geração de 97 foi substituída em 2001 por um carro de porte e desenho bem semelhantes ao dele. As principais mudanças, além das estéticas, claro, foram a introdução do motor 1.7, a suavização da suspensão, especialmente no eixo traseiro, e o assoalho plano. Em 2006 veio aquela que, para mim, foi a geração mais revolucionária da história deste grande Honda. O modelo com cara de nave espacial tomou de assalto o mercado de sedãs e desbancou o Toyota Corolla da liderança. Com motor 1.8 de 140 cavalos e câmbio manual ou automático de 5 marchas, foi um dos primeiros sedãs a adotar pedal shifters para as trocas de marchas. Uma inovação da época. E também trazia o icônico e inesquecível painelzão de 2 andares. Mas por ter um porta-malas pequeno, com apenas 340 litros, e pela incapacidade geral de se reestilizar um carro com desenho tão singular, a Honda substituiu a honrosa 8ª geração em 2011. E foi pelo Civic, digamos, mais borocochô já feito por aqui. Sem muitas inovações, mas com um porta-malas de 449 litros, ele foi o primeiro Civic que usou um motor 2.0 de 155 cavalos que está presente até hoje na geração 2017. E é essa geração que você vai conhecer a partir de... Quando? Agora! Bom, para começo de conversa, esse Civic Sport que está aqui atrás de mim equivale à versão LX da época, só que esse aqui tem câmbio manual. Na época ele custava aproximadamente R$ 27.800 e hoje não sai por menos de R$ 87.900. Que absurdo, não? O pior de tudo é que não tem nenhum absurdo nisso. Segundo o IGPM, o Índice Geral de Preços do Mercado da Fundação Getúlio Vargas, se os R$ 27.800 do Honda Civic de 97 tivessem sido corrigidos mês a mês de acordo com o índice de preços, esse carro aqui, o equivalente, custaria R$ 126.300. É, meu amigo, ia ser bem mais caro. Ou melhor, mais de 38 mil mais caro do que o Civic Sport é hoje. E olha que ele cresceu muito de lá pra cá. Com 4,63 metros de comprimento, 2,70 de entre-eixos e 1,80 de largura, hoje o Civic é 18 centímetros mais comprido, tem um entre-eixos 8 centímetros maior e é 10 centímetros mais largo. E este aqui, que sempre foi um problema na vida do Civic, na 10ª geração não é mais. Com 513 litros de capacidade, ele é 176 litros maior do que o porta-malas do Civic de 1997 que você viu na semana passada. É grande, hein? Agora vamos parar de conversa fiada e vamos ver o quanto ele evoluiu lá dentro. Bora! Bom, começando aqui com a nossa tradicional entrada por trás. Com todo respeito, vamos comparar o espaço interno traseiro, o local interno deste carro com o de 97. Primeira coisa que eu já percebo é o tamanho do túnel de hoje em dia, meu amigo. A geração de 97, que na verdade é a geração de 96, a 6ª geração, ela já viu com um túnel mais baixo e
na outra geração, na 7ª, ela foi a primeira a ter um assoalho totalmente plano. E se vê que isso foi uma evolução, né? Talvez também por estrutura, por rigidez da carroceria, pode ser que isso tenha voltado. Mas é ruim pra quem senta no meio. Apesar que não é tão ruim assim, porque ó, cara, isso aqui é uma sala de estar, hein? Tô muito bem acomodado aqui. Apesar de eu não gostar muito desses bancos que fazem barulho quando você passa a mão, sabe, ó? Tem uns calinhos na mão aqui. É de musculação, viu? Musculação, não musculação. Não gosto muito não. Parece que se alguém estiver fumando aqui, cair uma bituca, vai pegar fogo. Puff. Mas é legal, é bem confortável. Esses bancos também são mais baixos do que a gente viu no modelo de 97. E você vê menos, né? A área envidraçada é menor, você se sente mais protegido ao mesmo tempo que enxerga menos coisa. É muito louco isso. Os bancos, eu vejo uma certa semelhança entre os bancos de hoje e os daquela época. Porque os bancos do Civic não ficam tão lá em cima quanto de outros carros, até sedãs, cupês. Esse aqui o banco fica mais baixo, você ainda consegue ver alguma coisa. Tem banco, por exemplo, no Mercedes CLA, o banco é aqui, você vê alguma coisa que está acontecendo na frente, você tem que ir aqui. Se tiver alguém no meio, apesar que lá também não cabe ninguém no meio. O acabamento da porta é uma coisa muito interessante, né? A gente viu lá, não era esse tipo de borracha aqui, soft touch. Ali eles punham couro, né? Com uma espuminha por baixo. Isso aqui é um material mais leve, obviamente. O carro é muito maior, como você já viu. Mas se você tocar, lógico, o desenho é muito mais legal aqui e tal. Mas quando você toca aqui, nesse material, parece ser mais pobre do que o carro de 97. Isso é muito louco. Aquele carro tinha banco de tecido e aqui eles tinham revestimento com couro. Coisa que não tem aqui. Aqui tem o tecido aqui e também no puxador de porta. Mas não dá pra se negar que esse carro é bem mais espaçoso do que era em 97. E tem um outro detalhe que aqui hoje ele tem cinto de 3 pontos para quem viaja no meio. No carro de 97, como você viu, era só o subabdominal. Bom, agora vamos reconhecer as diferenças deste carro para o de 97 lá na frente. Vamos lá. Bom, aqui na frente a acomodação é muito boa, né? Civic melhorou demais, até com relação à geração anterior. Chavezinha aqui, ó. Não tem botão de start-stop nessa versão. Vou ligar aqui o ar um pouquinho. Assim, é tudo questão de gosto, obviamente. Eu gosto muito das regulagens, são muito amplas do Civic. Pra quem é desproporcional, igual eu, é muito bom. Aquele Civic de 97 que a gente andou, eu tava no limite já com o banco. Esse banco aqui ainda vai mais pra trás, uma posição mais para caras maiores do que eu. O passageiro também. Aqui minha posição tá muito bem encontrada. Eu tô muito tranquilo aqui. Só que tem diferenças bem claras de evolução do carro. Primeira, painel, né? Eu adoro aquele painel com instrumentos, todos os ponteirinhos e tal. Aqui você tem um ponteiro de contagiro, um cluster digital e os marcadores de combustível e de temperatura, todos com pontinhos digitais. É óbvio que é uma evolução e as pessoas gostam mais de coisas digitais, os celulares estão aí, não nos deixam mentir. Mas aquilo é tão clássico, era tão bonito. Foi durante tanto tempo uma referência. Acho estranho. Aqui é a mesma sensação de proteção. Apesar de eu estar enxergando muito menos, porque o para-brisas do modelo de 97 era muito maior e eu também podia enxergar a frente, apesar de não estar numa posição de cadeirinha, né? Uma posição de minivan. Era a concepção do carro mesmo, mais área envidraçada, você enxergando mais o que tinha na frente. Agora você pode perceber, pegar o vídeo da semana passada e desse, ver o quanto eu tô longe do fim do para-brisa. Eu tenho que me esticar todo para chegar no fim do para-brisa. Os desenhos, obviamente, são muito mais bem feitos. Os cortes, o material empregado. Aqui até que é parecido com o painel da 6ª geração. Mas aqui, ó, esses apliques de metal, esse plástico meio anodizado aqui, metalizado, tudo isso é muito mais refinado. Aqui nós temos nada, nós não temos nada. Nós temos aqui um rádio. Número 1, cidadão aqui vestido. Aqui você não tem nem toca-fita, nem toca-CD, nem nada. Você vai ter as entradas USB aqui para
colocar o seu celular, o seu iPod, ninguém mais usa, né? O seu celular para tocar as músicas que você quer. Naquele de 97 você tinha toca-fitas e até entrada para disqueteira, uma loucura. Era um carro já multimídia com as mídias que tinham na época, né? Hoje nós temos CD, DVD e aqui nesta versão Sport não toca. Aqui não tem GPS, nada, você só conecta aqui por Bluetooth e pode falar no telefone, fazer suas chamadas, ouvir as chamadas, enfim. Nada muito sofisticado. Outra coisa que eu percebo aqui é que os puxadores de porta em todos os veículos praticamente, já viu isso no Camaro, eles ficam meio pra cá, né? Eles não ficam aqui, como era no Civic de 97. A questão do ar-condicionado também é outra questão importante de se falar. Porque eu senti que aquele carro de 97, o ar-condicionado gelava muito mais rápido. É porque ele usava o gás CFC, que hoje, acho que desde 2010, se eu não me engano, ele foi proibido e foi substituído pelo hidroclorofluorcarboneto, que não é lá essas coisas também, que também dá uma detonadinha na camada de ozônio, mas menos do que o CFC, que foi considerado durante muito tempo o grande vilão da camada, dos problemas na camada de ozônio e, consequentemente, aquecimento global. Hoje já falamos de CFC, de GPM, nós estamos ficando enjoados, hein, mano? Bom, chega de palhaçada, vamos rodar agora com o carro para sentir as diferenças a bordo e também apresentar para você o Civicão Sport Mosca Branca, que provavelmente ninguém compra. Aliás, eu fui num evento esses dias, quem me acompanha no Instagram deve ter visto, da Renault, abertura da Fórmula 1, e o manobrista, quando chegou, falou: senhor, esse carro? Não, tá comigo e tal. Ele falou: cara, eu tô aqui, eu manobro aqui nesse lugar há uns 4 anos, esse carro lançou uns 2, eu nunca tinha guiado um Civic com câmbio manual. Falei: e aí, gostou? Aí ele respondeu: não, você vai ver se eu gostei. Vamos rodar, vamos embora. Press play. Bom, então agora nós vamos começar a rodar. Óculos escuros para nos proteger dos raios solares, apesar que hoje é um dia um tanto... Opa! Sempre tem que ajustar o banco com o carro parado. Não faça igual eu fiz agora, essa besteira de ajustar o banco com o carro andando. Bom, vamos falar primeiro das diferenças entre este carro de 2017 e o de 97. Como eu já expliquei lá na parada, você tá mais baixo aqui, né? Esse carro tem ajustes de altura do banco, coisa que o outro não tinha. Tem o ajuste de distância do volante, que na época, em 97, era uma novidade. O ajuste de altura, esse aqui tem de distância, então você consegue se posicionar de uma maneira mais amigável para você. Outra diferença grande é quando você pensa na suavidade das suspensões. Esse aqui também mantém a suspensão independente. Aliás, a suspensão independente já era na primeira geração do Civic, quando ele era um hatch. Esse carro aqui mantém, só que como os carros de hoje são muito mais rígidos. Aliás, o carro fabricado a 7ª geração, à frente da que a gente andou na semana passada, foi a primeira a usar aços de alta e ultra alta resistência. E nesse Civic aqui, a aplicação, no Civic 2017, a aplicação de aços de alta e ultra alta resistência e hot stamping, que são os mais rígidos e mais leves, ele é muito aplicado, muito mais aplicado do que foi naquele carro que a gente andou. Por isso a gente se sente até um pouco mais seguro. Nível de ruído é melhor. Aqui, ó, passando um buraco aqui, ó. Sente nada, né? Não sente nada. Aqui nós estamos com um carro que é 192 quilos mais pesado do que o de 97 que eu andei, aquela versão LX com câmbio automático. Isso porque o carro é muito maior, como você viu. São 18 centímetros a mais no comprimento, e isso pesa a tecnologia. Se não for fibra de carbono ou, sei lá, fibra de vidro, você acumula muito mais peso, especialmente também pelo entre-eixos, mas porque esse carro tem um motor 2.0 e por mais que as ligas tenham evoluído, um motor 2.0 de hoje ainda é mais pesado que o motor 1.6 da época. Aquele motor 1.6 não tinha comando VTEC, gerava 106 cavalos a 6.200 RPM. Esse aqui gera 155 cavalos a 6.300 RPM.
Contudo, 1.6 VTEC, que não foi o que a gente andou, que era a versão EX, que não disponibilizaram lá no dia. Ele era 1.6 que rendia 127 cavalos e girava até 6.600 RPM. Na época a Honda já dava essas mostras de que olhava para o futuro e aplicava isso nos seus carros mundo afora básicos, né? Até o lançamento do Fit, mundialmente, que foi conhecido como Jazz, o Civic era o veículo de entrada em Europa, América e América do Sul, o veículo de entrada da Honda. Agora vamos falar desse carro aqui. Esse carro é a mosca branca. Sim, o manobrista adorou. Eu vim para esse quadro com essa pergunta, estou respondendo. Ele adorou. Ele gostou muito dos engates do câmbio. Aliás, os engates do câmbio, dos câmbios da Honda são muito bons. Estão no nível dos alemães, apesar de muitos alemães quase não fazerem mais carros com câmbio manual. Isso é uma boa prerrogativa, porque vem aí o Honda Civic SI. Chega no primeiro semestre do ano que vem, junto com o CR-V, e só vai estar disponível com câmbio manual. Mas é um motor 1.5 turbo de 210 cavalos, mais ou menos. Vai ser um canhão para andar. O mesmo motor 1.5 turbo do Civic Touring, só que com uma abridinha ali no caracol. Esse carro é muito legal. Esse carro tem a função de economia, porque eu já percebi aqui que ele não passou uma média entre cidade e estrada. Ele não passou dos 9 km por litro. Também um pouquinho por culpa minha. Eu não fiz uma metodologia científica, mas um pouquinho por culpa minha, porque o câmbio manual a gente gosta de... Deu uma vaciladinha ali, o carro começou a perder potência, você já joga uma pra baixo e vambora. Esse carro acelera de 0 a 100 mais ou menos em 9.8, 10 duro, vamos dizer assim, 10 segundos de 0 a 100. Enquanto o mesmo modelo, com esse mesmo motor e câmbio CVT, faz na casa de 11,2. Então é entre 1 segundo e 1 segundo e 4 mais rápido. Não acho o câmbio muito curto. No Civic SI, por exemplo, foi o último manual que eu dirigi, não o Coupé, aquele lá, primeirão. O último manual que eu dirigi assim, que me causa alguma recordação. O câmbio de 6 marchas era muito curto. Aqui não, aqui eu acho ele até longo. A primeira estica muito, a segunda vai até 94 por hora, que nem dá pra ver aqui no digital. A terceira vai até 140. Então é um câmbio bem longo. E apesar do torque não vir numa faixa muito baixa, ele se desenvolve muito bem. E é aquela coisa também, né? Quem é aficionado por carro, quem gosta de dirigir, cara, vai adorar esse carro com câmbio manual. Se gostar de dirigir, gostar de economizar, vai gostar mais ainda. Afinal, esse carro aqui é R$7.000 mais barato que a mesma versão Sport com câmbio CVT. Aí você escolhe. Se você não viver em São Paulo, não pegar tranque, eu trabalho muito perto da minha casa. Para mim esse carro seria ideal. Eu adoro dirigir, adoro carros mais esportivos não, né? Porque isso aqui era um carro normal nos anos 90. A Honda que teve a leitura de que carros médios, sedãs médios, poderiam vir sim com câmbio automático também nas versões intermediárias. Na verdade tinha até uma LX que era B, né? LX básica, que era manual. E logo acima tinha a LX manual com um pouquinho mais de coisa e a LX automática, um carro intermediário com câmbio automático. Aqui ó, vou dar uma esticadinha. Ó, segunda marcha, 95 por hora. Só tô fazendo isso porque eu tô entrando no acesso a uma rodovia aqui, a rodovia dos Bandeirantes, que tem velocidade máxima de 120 km por hora. Então, além de você economizar, você tem prazer em dirigir, mas evidentemente vale a pena. Se você pega trânsito demais, vale a pena investir no câmbio automático, porque, meu, é duro, né? Tem gente que faz trajetos diários aí de 2, 3 horas. É complicado. Esse carro tem uma coisa muito legal também, para quem curte fazer umas estripulias. Esse carro tem como você desligar o ESP e dá pra dar umas borrachadas por aí, vamos dizer assim. Você consegue cantar pneu, coisa que com câmbio CVT, a não ser que você esteja num drag car com tração dianteira,
É impossível. Quando você CVT, pra você cantar pneus, tem que ser mágico. Mesmo no caso de você ter o SP desligado. Vamos ver aqui se dá pra gente fazer. Desliguei aqui o SP, vou pegar um acostamento. Daqui a gente vai partir. Atenção, primeira marcha engatada. Ai, que delícia. Saudade dos anos 80, 90, 2000. Ó, delicinha, hein? Meu câmbio manual é pra você se divertir também. Não tem espaço, dentro da regra. Vou desligar aqui voltar a usar o SP e me recivilizar. Agora vamos lá, a pergunta que todo mundo quer saber é: este carro é melhor do que o Civic de 97? Cara, este Civic é o melhor Civic que eu já andei. Este Civic é o melhor Civic construído. Mas você... é o melhor Civic construído, ponto. O melhor, mais espaçoso, um baita controle dinâmico. Melhor ainda que o de 2006, que foi um carro que eu fiquei apaixonado. Mas você tem que colocar os carros no lugar deles, né? Adaptado à época. Por exemplo, o Civic de 97, ele era muito melhor do que o Corolla da época, do que o Tempra. O único que rivalizava um pouco com ele era o Vectra, que em 97 foi lançado também 96 foi lançado uma geração linda. Era um baita carro. Então o grande rival dele em tecnologia, espaço, tamanho, propulsão, dinâmica, era o Vectra. E aquele carro ainda era superior ao Vectra, que era um carro europeu consagrado, né? Aquele baita design, aqueles vincos vindo do capô para os retrovisores. O carro era lindo, era o ápice de tecnologia. E o Civic veio e tomou esse mercado de assalto. Vendeu muito mais, veio com essas coisas. E esse Civic aqui, ele não é tão superior assim, especialmente nas versões 2.0. Ele custa o preço de um Cruze e não tem a capacidade dinâmica, desempenho de um Cruze. Ele é maior, tudo é melhor, aparentemente melhor construído. Ele é melhor que o Corolla, mas eu tô dizendo que a diferença não é tão grande. Naquela época do Civic 97, tinha gente que comprava o Santana, que era um carro dos anos 70. Então ele era muito acima da média. Em outras palavras, aquele Civic foi uma revolução maior do que esse aqui. Também porque as tecnologias hoje estão mais próximas, vamos dizer assim. O Brasil dos anos 90 era muito mais distante do que... ele estava muito mais distante da tecnologia que se tem no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, do que hoje. Hoje as fábricas no Brasil são praticamente cópias espelhadas de algumas fábricas que existem na Europa. Agora, vai perguntar pra mim qual que eu gostei mais? Velho, não dá nem pra comparar. Óbvio que é o de 97. Cara, andar um carro de 97, fazer aquela viagem no tempo, entender como as coisas eram feitas numa época que eu não tinha carta. Eu nasci em 81. Não espalha essa informação. Eu nasci em 81 e em 97 eu tinha 16 anos. E assim, quando eu fiz 18, eu andava de pau velho, né? Eu tenho um Civic, na minha cabeça era um sonho muito distante. O carro que eu comprei a primeira vez, eu paguei R$8.900. O Civic custava 27, para começar a brincadeira. 27.800, uma versão equivalente a essa. Mas andar naquele carro e fazer essa regressão, né, foi especial pra mim. Se você tiver a chance de dirigir um carro de 97 nas condições que eu dirigi, não perca essa chance. Se for um Civic, melhor ainda, faça essa viagem no tempo. Um carro conservado e que tenha marcado um pedaço da sua trajetória de vida. Beleza? E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe também o seu dislike. Só não seja mal educado, porque tem muita gente que tá me xingando lá, chamando de burro. Não tem necessidade, gente. Eu não bloqueio ninguém, mas só vamos nos tratar com o respeito que eu entro no seu celular. Deve ser o mesmo respeito com que você entra para comentar os nossos vídeos, tá ok? Muito obrigado, até a próxima. Meu Instagram é @janacleto, o Instagram do canal é @arodatv. Siga-nos também no Facebook, www.facebook.com/programa A Roda. E compartilhe este link que está aqui em cima
nos seus grupos de WhatsApp, mostre para eles essa matéria muito legal que a gente fez andando 20 anos no tempo. Valeu, até a próxima, fui!